Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Bem-vindos à noite de abertura do primeiro seminário viamonense de produção cultural. E hoje começamos com a oficina de planejamento, que é a base para a execução de qualquer projeto. O instrutor dessa oficina é Fabiano Maciel Ferreira. Olá pessoal, tudo bem? Aqui fala Fabiano Ferreira. É um grande prazer estar aqui falando para vocês, no primeiro seminário viamonense de produção cultural. Um trabalho muito bacana da UTV e é uma honra estar abrindo o seminário, fazendo a primeiro curso e falando sobre planejamento, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu nunca fui muito de estar do lado de cá das câmeras, eu sempre gostei mais de estar do lado de trás ou até mesmo de estar planejando ações, mas eu acredito que o conhecimento ele não tem valor nenhum se a gente não puder compartilhar. Então, vou tentar do meu jeito aqui, nas minhas palavras, tentar colocar para vocês uma maneira mais didática de como o planejamento é importante na vida e principalmente então numa atuação profissional para nós, como artistas. Tirarmos o nosso sustento da cultura é difícil e sem planejamento é quase impossível. Eu aprendi ao longo dos anos e para mim foi difícil começar sem saber o que eu sei hoje. E isso eu acho que é uma coisa que todos têm na vida. Se há 20 anos atrás eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito tanta coisa diferente. Eu quero que os meus colegas que hoje têm 20 e poucos anos aprendam o que eu levei 40 anos para aprender. Se eu puder passar isso agora para eles, eu vou passar. Eu sempre procuro dividir, compartilhar o que eu sei com eles. Então, acho que quem quer passar o seu conhecimento para as outras pessoas, pensa nisso. Na minha vida, eu sempre tive muitas ideias. Eu tive uma infância mais difícil, com pouco recurso, passei muita dificuldade e eu sempre tive muitas ideias, muitos sonhos, mas eles eram muito, muito distantes da minha realidade. E era como um oceano assim, de distância. E ao longo dos anos eu fui aprendendo que o planejamento, de certa forma, é uma ponte que faz essa ligação. É o caminho, pode ser muito longo, pode ser muito difícil, mas tu tem um norte para seguir. Tu pode saber que se tu tem um plano de chegar num determinado lugar, tu pode levar 10 anos para concretizar esse plano, mas tu seguir ele e acreditar, tu vai chegar lá. Então, eu sempre digo isso, o destino final é a nossa ideia, é o nosso sonho. E o planejamento é o GPS que nos leva até lá. Muitos projetos culturais falham ou saem aquém do esperado, principalmente por falta de planejamento. E isso desde um projeto pequeno, de, por exemplo, montar uma coreografia ou um monólogo no teatro, ou até mesmo um grande show ou um projeto de formação de uma companhia, de um grupo para 10 anos.
Muitos falham pela falta do planejamento. O planejamento ele nos ajuda principalmente a gerir o tempo e os recursos que a gente tem para chegar num determinado destino, sejam recursos financeiros ou até mesmo recursos de pessoal, para organizar uma agenda entre os componentes, né, de um grupo, de uma organização, ou até mesmo organizar o recurso financeiro para uma determinada ação, seja um show, seja qualquer tipo de ação que a gente pensar em fazer, o planejamento é fundamental. Muitas vezes a gente planeja inconscientemente, mesmo não externando isso para outras pessoas, não falando que tem um determinado plano, mas o nosso subconsciente a gente já tem um planejamento e a gente não se dá conta disso e do quão isso é importante. Às vezes, como eu falei, inconscientemente a gente chega num determinado destino porque a gente tinha esse plano inconsciente. Então, assim, quais são as principais etapas para a gente montar um planejamento e chegar num determinado destino? A primeira coisa é saber o nosso presente, que é quem a gente é e onde a gente está, o que a gente tem. É ter noção disso, é mensurar todas essas coisas. E depois é pensar e saber aonde a gente quer chegar. Então a gente tem que traçar o plano daqui até lá. Então, quanto mais precisas as informações que a gente tiver a respeito desses dois pontos, com mais facilidade a gente vai conseguir traçar um plano. E quando a gente traça o plano, a gente tem que pensar em muitos fatores, desde os recursos, quem são nossos parceiros, quem é que está conosco agora e vai estar conosco lá no final, quem é que vai estar com a gente. Segundo passo para a gente montar o nosso planejamento é facilitar o entendimento da nossa estratégia. Ela tem que ser simples, ela tem que ser clara, ela tem que ser fácil e ela tem que ser resumida, para que todos possam absorver com maior facilidade. Uma forma fácil da gente conseguir aproximar, né, o nosso presente do nosso futuro é a gente pensar em temas estratégicos, que são paradas que a gente vai ter, pontos de controle, aonde a gente vai chegar. A gente sabe, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente sabe que a gente saiu daqui e nós vamos almoçar numa determinada cidade, tomar café da tarde noutra, abastecer, pousar em outra e amanhã, em horário X, nós vamos chegar no nosso destino. Então, esses temas estratégicos nos ajudam dessa maneira, como se o nosso planejamento é o GPS e esses temas são as placas que vão nos mantendo no caminho. Muitas vezes, grupos, companhias desistem do seu objetivo final, ou talvez não o grupo em si, mas muitos integrantes, por acharem que essa meta, esse sonho está muito distante. Então, tendo esses pontos, a pessoa consegue ter uma noção da evolução que ela está tendo. É mais fácil a gente conseguir que as pessoas acreditem no nosso planejamento quando a gente consegue mensurar os nossos avanços e mostrar para todos que a gente está chegando passo a passo, a gente está caminhando rumo ao nosso objetivo, dentro do planejado. O terceiro ponto é detalhar a execução da estratégia. Ao longo do percurso, nós vamos ter os objetivos estratégicos e os indicadores estratégicos, por assim dizer, né? Dentro do nosso planejamento. O que é isso? Os objetivos são as paradas, como eu falei. Um grupo de danças, por exemplo, tem dentro do seu planejamento
de chegar num determinado patamar daqui a 3 anos, tem que passar por alguns pontos que podem ser desde participar de um festival municipal, depois de um festival estadual, um festival nacional, um festival internacional, uma competição internacional, e chegando nesses pontos, né? Então, a cada 3 meses vai subir um desses degraus. E os indicadores estratégicos, de certa forma, são os resultados e como a pessoa chegou lá. Não necessariamente um resultado, uma colocação, ser campeão, ser vice, ficar entre os melhores. É como se prepararam para chegar até lá e como chegaram com o figurino ok, chegaram organizados, conseguiram fazer uma boa apresentação, apresentaram tudo que ensaiaram, o que faltou. E então, de um degrau para o outro degrau, o objetivo de todos é cada vez melhorar para chegar lá no seu objetivo final. E para isso, a gente consegue corrigir se a gente souber o que está errado. Por isso a gente pensa nesses indicadores estratégicos, que é o resultado de cada apresentação. Como eu já falei, não é necessariamente um título, um campeonato, mas é o quanto tu te preparou para chegar naquele ponto e como tu te apresentou lá naquele ponto onde tu te propôs. Basicamente, se tu correspondeu à expectativa do grupo, não necessariamente à expectativa do público ou de um jurado. E aí nós temos as iniciativas estratégicas, que são as ações que precisam ser feitas para a gente chegar em cada um desse degrau. A gente, para ir num festival estadual, seja de dança, de teatro, um show de bandas, a gente precisa fazer várias coisas para chegar lá, aonde o mínimo acaba sendo o ensaio. Nós precisamos contratar um ônibus, nós precisamos comprar um figurino, nós precisamos de muitas coisinhas que sem qualquer uma delas a gente não chega nem no primeiro degrau. Então a gente precisa ter noção do que são essas iniciativas estratégicas para que a gente consiga subir cada um desses degraus para a gente chegar lá no nosso objetivo. Se a gente divide um plano muito grande em muitos planos pequenos e cada plano pequeno tem micrometas, a gente consegue com mais facilidade ir eliminando cada uma das etapas até chegar no nosso destino final. Quarto passo é motivar as pessoas na busca de uma visão de futuro. No caso, o futuro é o nosso plano. Vamos pensar num CTG, num grupo de danças de CTG. Alguma pessoa abençoada consegue juntar 30, 40 pessoas com um propósito, com uma meta, um sonho. E essa pessoa consegue fazer com que essas 30 ou 40 pessoas doem o seu tempo, doem o seu dinheiro na busca por esse propósito. Pensem vocês em uma pessoa que acorda 6 da manhã para ir trabalhar, passa o dia todo no serviço, sai do serviço, a pessoa vai para a faculdade, fica na faculdade até 10 horas da noite e numa noite fria do inverno, essa pessoa, ao invés de ir para casa, ela ainda vai para um lugar onde ela paga para estar lá, paga 100, 200 reais por mês para estar lá e ensaiar até 3, 4 horas da manhã para no outro dia fazer tudo de novo e perto de uma competição. As pessoas fazem isso todos os dias da semana, as pessoas fazem isso nos seus finais de semana, isso tudo pela motivação. As pessoas têm um sonho e elas fazem tudo isso, se doam o seu dinheiro, o seu tempo, o tempo do convívio familiar por este sonho. Então isso é a motivação.
Então, basicamente, o planejamento ele gira em torno de um propósito. O propósito é onde a gente quer chegar. Muitos grupos, e vou falar novamente de CTG, se perdem no planejamento porque o planejamento deles é de janeiro a novembro. Não é um planejamento de 10, 15 anos. Não, é um planejamento para um ano. O pessoal realiza o que se propôs a fazer e depois vai cada um para o seu lado. Ou, pior, o pessoal não concretiza, não realiza e também vai cada um para o seu lado. Ou vão para outros grupos onde podem, onde veem que esse sonho pode estar mais perto. Então, como eu falei, o planejamento ele precisa ser compreendido com facilidade para que as pessoas possam enxergar com mais facilidade o destino final e como a gente vai chegar lá. Então, dentro dessas micrometas, como eu falei, se as pessoas não entendem por que elas têm que cumprir cada um desses passinhos para chegar lá na frente, dificilmente elas vão trabalhar pensando no longo prazo. Então, por isso, o plano ele precisa ser muito bem detalhado para todos da organização. Se as pessoas não entenderem por que elas devem buscar um objetivo, dificilmente elas vão estar buscando aquele objetivo. Então, se forem essas micrometas que a gente planejou e elas não entenderem por que elas têm que subir um degrau de cada vez para chegar lá em cima, elas não vão estar fazendo isso. E muitas vão desistir. E outras que não entendem vão achar que é uma causa perdida, porque se está lá em cima o que elas querem e não tem como chegar lá. E ninguém quer lutar por uma causa perdida. Então, muitas vezes o planejamento fracassa aí. Como eu falei dos CTGs, essas pessoas que dão sangue, dão suor, dão as lágrimas para estarem e viram à noite ensaiando, perdem seus finais de semana, elas só fazem isso porque elas acreditam. E mesmo aqueles grupos que ninguém acredita, lá no fundo eles acreditam neles. Eles estão lá numa rodinha e está saindo o resultado e eles pensam assim, pode ser eu, alguém vai ser, por que não eu? Então, por menor a chance, se as pessoas chegaram até lá, elas acreditam. Então, por isso é importante essa motivação contínua, incluindo no nosso plano essas micrometas, aonde cada uma delas, o sucesso de cada uma delas vai motivando cada vez mais o nosso grupo para chegar num objetivo. O nosso quinto ponto é estabelecer uma governança na execução do nosso plano. Muitas organizações e grupos se perdem por isso. As pessoas às vezes dizem que é muito cacique para pouco índio, ou a pessoa que deveria estar tomando a frente não faz isso. É muito importante ter no grupo, na organização, uma pessoa que puxe esse grupo rumo ao seu destino. E essa pessoa tem que ser firme, tem que acreditar no plano, tem que ter trabalhado junto na montagem desse plano. Não adianta muitas pessoas montarem um plano e contratarem, às vezes, um professor, um coreógrafo, alguém, para a execução, se a pessoa, às vezes, não concorda ou não acredita nesse plano. Então, a governança desse plano, quem vai gerir isso, é muito importante. Bom, a conclusão. Fazer um planejamento estratégico que seja concreto, útil e assertivo tem sido um desafio para muitos grupos e muitas organizações, porque exige disciplina e persistência. É por meio dele que as ações imediatas são transformadas em ações planejadas, direcionando todos os esforços em prol de um bem comum e desenvolvendo o pensamento sistêmico dentro do grupo ou da organização. Um bom planejamento estratégico aproxima
o grupo, a organização do seu sonho, aumentando a probabilidade dele se tornar realidade. Além disso, deixa o ambiente mais integrado e alinhado. As pessoas passam a falar o idioma comum e assim fica mais fácil viajar na mesma direção. A gente vê muita gente dando certo e a gente acha que aquela pessoa deu certo, aquele grupo, aquela organização deu certo por sorte, porque estava no lugar certo, na hora certa, e outras tantas analogias que a gente faz, pensando, às vezes desqualificando o planejamento que essa corporação, que esse grupo teve para estar naquele ponto, para estar na hora certa, no lugar certo, com a preparação necessária para dar certo. Em 2017, nós do Arte Nativa fomos pela primeira vez para os Estados Unidos. Nós fomos nos apresentar na Califórnia. E o que aconteceu? Eu vi muitas pessoas falando assim, eles estavam no lugar certo, na hora certa e falaram com as pessoas certas. As pessoas certas entraram em contato com eles, mas nós nunca teríamos conseguido se nós não estivéssemos nos preparando para um objetivo, se nós não estivéssemos preparados, se nós não estivéssemos com a nossa documentação ok. Então, isso faz parte desses pequenos avanços que a gente tem que ir fazendo para nos organizar dentro do planejamento. Se uma pessoa diz que daqui a 1 ano vai viajar para os Estados Unidos e ao longo desse e acredita na sorte, e ao longo desse tempo ela não faz nada, não faz um planejamento para chegar até lá e contando apenas com a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, ela pode chegar a 10 dias do seu objetivo, que seria a data da sua viagem, ganhar na Mega Sena, ficar milionário e não conseguir. Porque se ao longo do período a pessoa não se preparou, não organizou a documentação, não tem um passaporte, não tem um visto, ela não vai conseguir chegar lá. Então, por mais que pareça distante o nosso sonho, a gente precisa ter esse planejamento e saber cada passo que a gente vai ter que dar para trilhar esse caminho em busca do nosso sonho. É muito importante a gente ter noção de que um sonho ou uma ideia e um plano são coisas muito diferentes. A gente tem o sonho de chegar aqui e o plano é o que vai nos fazer trilhar o caminho até chegar nesse ponto. Então a gente pode ter uma ideia e não ter o plano, ou ter um sonho que quanto menos a gente planeja, mais distante ele vai estar. Bom, pessoal, foi um prazer poder dividir um pouco do que eu sei com vocês. Eu não sou muito bom em simplesmente falar e sair falando, mas fiquem à vontade se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem conversar a respeito de planejamento. Vai ser um prazer atender a todos. Queria convidar vocês também para daqui a pouquinho tem a próxima palestra que é sobre captação de recursos, que vai ser comigo também, e vai ser um prazer estar com vocês então nessa próxima palestra e dividir um pouco mais de conhecimento com vocês. Um abraço.
Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.